Quase todas as equipes têm um jogador que marcou a sua história. Porém, todo o grande ídolo tem o seu grande colega de equipe. Assim como o Barcelona, de Messi teve Neymar, o Santos, de Pelé teve Pepe. Dessa mesma maneira, o Real Madrid, de Di Stéfano, teve Paco Gento. Sendo chamado de dono da Europa, Gento conquistou números incríveis pelos merengues, sendo o atleta que mais conquistou a Champions League. Considerado um dos maiores jogadores do Real Madrid e do futebol espanhol, Francisco Gento Lopes, conhecido como Paco, nasceu no dia 21 de outubro de 33, em Guarnizo, na Espanha. O jogador atuava como ponta esquerda, onde chamava a atenção de todos com a sua velocidade. Além disso, o camisa 11 foi o único jogador a levantar 6 vezes a orelhuda e conquistou mais de 10 títulos da La Liga. Até hoje é recordista nas duas competições. Gento deixou a escola aos 14 anos para ajudar o pai a cuidar das vacas. Um ano depois, começou a jogar futebol. Sendo assim, atuava pela categoria de base do SD Newmountain, clube que misturava futebol com atletismo. Mais tarde, disputou a terceira divisão da Espanha pelo Raio Cantabria, equipe filiada ao Racing Santander. Por este último, chegou à primeira divisão e jogou 10 jogos pela La Liga. Paco chegou ao Real Madrid com 20 anos na temporada 53-54. No entanto, a torcida do clube merengue não se agradou com o jogador. Gento corria demais e acabava errando os passes e cruzamentos. Com a chegada de Alfredo Di Stéfano e Héctor Real, o atleta recebeu dicas de como correr menos e aprendeu a cruzar para trás. Com esse novo trio, o Real se tornou um dos mais fortes e conquistou a La Liga daquele ano. Dessa maneira, uma temporada depois, os madrilenhos foram campeões novamente e acabaram sendo convidados para participar da Primeira Liga dos Campeões da UEFA, chamada de Copa dos Campeões da Europa na época. Ao derrotar o Reims, foram os primeiros campeões europeus da história. No ano seguinte, levantaram a taça da La Liga e foram bicampeões da Champions League, ao disputar a final diante de mais de 100.000 pessoas. Jogando no Santiago Bernabéu, o velocista marcou o gol do título contra o Fiorentina. Na edição seguinte da Champions League, Francisco Gento se tornou um dos ídolos do Real. Nas oitavas de final do torneio europeu, fez gol contra o Royal Antwerp. Ainda, marcou nas quartas contra o Sevilha. No entanto, sua melhor atuação foi na final, contra o Milan. Com um empate de 2-2, os times foram para a prorrogação. Apesar do cansaço do time espanhol, o ponta-esquerda fez o gol da vitória na segunda etapa do tempo extra. Dessa maneira, o confronto deixou claro o quanto seria importante a velocidade para a equipe. Além do tricampeonato, os merengues foram campeões nacionais novamente. Entre os anos de 59 e 60, o jogador conquistou mais 2 Champions. Além disso, foi decisivo na final do torneio em 60. Contra o Eintracht Frankfurt, deu um show. Passes de letra, uma assistência e diversos dribles. Gento exibiu um futebol mais técnico. A partida acabou em 7-3 para os madrilenhos, com 4 gols de Puskás e 3 de Di Stéfano. Ainda em 60, o clube participou de seu primeiro Mundial Interclubes da história. Encarou o Peñarol, que havia sido o campeão da Libertadores do ano. O título foi decidido em 2 jogos. Jogando primeiro em Montevidéu, Gento foi poupado, e o jogo acabou em 0-0. Em contrapartida, no duelo de volta, em Madrid, o time da casa venceu por 5-1, com Paco anotando mais um tento em uma final. Apesar de seu grande sucesso, o clube espanhol perdeu um pouco o seu desempenho nos anos seguintes. Mesmo vencendo a Copa do Rei em 61-62, o clube perdeu a hegemonia continental. Dessa forma, foi vice-campeão em 62 e 64, sendo derrotado pelo Benfica e Internazionale, respectivamente. Gento estava presente em ambas as finais. No entanto, o jogador mais uma vez fez história. Em 63, o espanhol marcou o gol 2000 do Real Madrid em campeonatos espanhóis. Durante a Champions League de 65-66, os madrilenhos voltaram a vencer o torneio. Na grande final, a equipe ganhou do Partizan pelo placar de 2-1, levando a taça para casa. Paco Gento foi o responsável por erguer o troféu na comemoração da conquista. Dessa maneira, depois da temporada de 70-71, o ponta-esquerda decidiu encerrar a carreira. Se aposentou como um dos jogadores mais vitoriosos de todos os tempos. Com a sua boa atuação pelo Real, Paco Gento foi convocado para a seleção espanhola pela primeira vez em 54-55.
Na ocasião, foi em um amistoso contra a Inglaterra, que ficou no 1-1. Na temporada de 57 e 58, foi chamado para as 4 partidas para as eliminatórias da Copa de 58. Contudo, a seleção espanhola acabou não se classificando. 4 anos depois, o atleta foi convocado para o Mundial de 62. Havia uma grande expectativa acerca do time. A equipe contava com grandes atletas, como Peiró e Luís Soares Miramontes. Porém, apesar dos bons jogadores, a Espanha ficou com a última colocação, sendo eliminada na primeira fase da competição. Mesmo assim, o camisa 11 mostrou seu talento na partida de estreia, quando venceu a marcação de 4 adversários e mandou para Peiró, que anotou o gol da vitória. A partir desse lance, foi possível entender o apelido Ventania. Após 2 anos, o ponta-esquerda foi convocado para a Euro 64. A seleção conquistou a competição. Contudo, a equipe não contou com a participação de Gento, que foi reserva durante a parte final do torneio. O técnico José Villalonga preferiu Carlos Lapetra como titular. Em 66, foi convocado para a Copa, onde fracassou novamente e caiu na fase de grupos. Sendo assim, este foi o último Mundial pela seleção. 3 anos depois, o jogador representou a Espanha pela última vez, contra a Finlândia, pelas eliminatórias da Copa de 70. Os espanhóis não se classificaram novamente. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos maiores da história da Espanha, seguem algumas de suas conquistas individuais. Maior artilheiro da história do troféu Ramon de Carranza, ao lado de Eusébio. World Soccer Award 11, 60, 61 e 62. Golden Foot Legends Award, 2004. World Soccer, os 100 melhores jogadores de todos os tempos. Mais títulos da La Liga, 12. Mais ligas dos campeões da UEFA, 6. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.